Bom dia, irmãos. Graça e paz de Jesus a todos, amém? Amém, graças a Deus. É bom a gente estar na casa do Senhor, não é? E ver a igreja feliz e ver o rostinho dos irmãos. Tem sido um grande privilégio para a gente poder nos reunirmos e também poder adorar a único que é digno de receber o nosso louvor, o nosso culto e a nossa adoração também. Vamos fazer a leitura nesse nosso início de culto, Salmo 1. Salmo de número 1. Nós temos aprendido que existem 5 livros dentro do Saltério e cada livro tem uma ressonância lá com os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é a Torá. Então esse primeiro conjunto do Saltério, o Salmo 41 até o Salmo 42, ele fala muito de Gênesis, não é? Então a ideia da criação do homem e também da centralidade de Deus na vida do homem. Então todos os salmos que você lê, do Salmo 1 até o 42, você vai ver que a temática é justamente essa: Deus como supremo criador e o homem também carente da sua graça, carente da sua misericórdia. Então, Salmo 1, a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores e nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, esse homem tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, cujas folhas nunca murcham, e ele prosperará em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. Estes são como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho do homem perverso levará à sua própria destruição. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Deus bendito, nós te damos graças por essa manhã, por mais uma vez temos o grande privilégio de estarmos na Tua presença, Senhor. E é na Tua presença que nós abrimos o nosso coração, é na Tua presença que nós apresentamos tudo que nos diz respeito, todo o nosso ser. É na Tua presença, Senhor, que a Tua palavra diz que há plenitude de alegria, que há delícias perpetuamente. Ó Deus, e é na Tua presença que queremos estar, Senhor. Hoje, quando comunitariamente nos reunimos, queremos Te apresentar um culto em espírito e em verdade, Senhor. Que os nossos olhos estejam colocados em Ti, Jesus. Que todas as intenções do nosso coração possam ser voltadas para Ti, Jesus. Que Tu sejas o centro, que Tu sejas o motivo do nosso louvor, que Tu sejas a nossa alegria, que tu sejas o Senhor, o nosso galardoador, Senhor, para que tudo que fizermos nessa manhã tenha a intenção de honrar o Teu nome, Pai. Recebe o nosso culto, recebe cada acorde, recebe cada palavra que vamos falar, que tudo possa Te agradar. Esse é o nosso desejo, essa é a oração que nós Te fazemos, e oramos assim por causa do nome, sobre todo nome, o nome de Jesus, a quem honra e glória, hoje e para todo sempre. Amém, 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 amém. Bom dia, irmãos. É sempre uma alegria ver vocês e ver pessoas que já há quase 7 meses a gente não vê, né, Dani? É muito legal. A gente fica muito feliz de ter esse local para nos encontrarmos e a gente
se rever. Então, muito joia que você tem feito esse esforço, inclusive o esforço de se inscrever, né, pastor? Porque nós ainda continuamos nessa modalidade até segunda ordem, então é muito importante que você se inscreva, porque pode ser que você corra o risco de não ter local, extrapolar o local de números que a gente pode receber na igreja. Então você recebe um link lá, só ela tem mandado toda semana. Por favor, se inscreva, para que a gente possa trabalhar a possibilidade de algum visitante na igreja. Então nós que somos membros, vamos lá dar nossa contribuição seguindo o comando, tá certo? No tempo e na hora. Jennifer está passando aí nossas comunicações, são as de sempre, só lembrando que você pode estar reunido com a igreja de segunda a sexta às 8 da noite, a irmã Vilma está nos ajudando nisso, então no nosso grupo online, deixou de ser GV, agora é GO, né, pastor? Então você é nosso convidado para estar ali, Deus tem feito maravilhas ali nesse tempo de culto, eu sempre acompanho os grupos, porque eu não posso participar, estou estudando à noite, mas eu vejo lá os testemunhos de Deus respondendo orações, dos irmãos se envolvendo, então participe desse tempo, tá bom? Também pode passando nossas atitudes sociais, vocês estão vendo aqui nossa cesta, ela está sempre sendo cheia e está sempre sendo esvaziada. Para a glória de Deus, nós temos abençoado pessoas, então você pode trazer o seu alimento não perecível, material de higiene e limpeza, vai abençoar outras pessoas, tá bem? E se você quiser fazer, traga, porque isso é oferta ao Senhor também. No momento de dedicação dos dízimos e ofertas, você pode trazer. Pode passar, Jennifer. Também é só lembrando das nossas redes sociais, YouTube, a gente tem um canal agora no YouTube, a gente não tinha, mas a pandemia nos trouxe essa novidade, tem muitas mensagens abençoadoras, Facebook, Instagram, muito importante você ir lá, assistir as mensagens, dar um clique, tá bem? E dar um joinha lá, porque isso aumenta a nossa visibilidade e abençoa pessoas. Aumentando a nossa visibilidade, abençoa pessoas também que terão acesso a esse canal, ok? Eu creio que são esses, não é isso, Jennifer? A modalidade de culto ainda continua, né? Nós podemos receber aqui até 50 pessoas e a gente continua em oração. Queria pedir a vocês que, dentro do possível, aumentasse a interatividade com os nossos irmãos mais velhos, né? Eles ficam tão felizes. Essa semana, pastor sempre faz isso, mas isso está muito ligado à função pastoral, né? Mas eu disse para ele, pastor, eu também vou ligar. Eu liguei para alguns irmãos e foi muito gratificante para mim, sabe? Às vezes até passar na porta, dar um tchauzinho, porque muitos não estão podendo vir à igreja. Então, se você puder fazer esse esforço, pega o telefone com a gente de alguém que você queira durante a semana e faça esse contato. Queria também que vocês lembrassem em casa de orar pela família do irmão José Olindo. A irmã Jandira passou mal em sequência, deu uma melhorada e agora o irmão José Olindo. Essa semana, foi sexta-feira, a nora dele me ligou e ele teve acho que uns 5 desmaios no dia. Então ele realmente não está bem e precisa que a gente se una com ele em oração para que Deus o recupere, tá bem? Então lembra dele e dos nossos outros irmãos também, irmã Estael, irmã Lloyd, né? Irmã Isaura, que não está podendo vir na igreja, e tantos outros. Se você puder fazer esse esforço e até comunicar com a gente que está fazendo, porque isso aumenta a unidade do corpo, porque a gente não sabe, como a gente está se encontrando pouco, às vezes a gente não sabe o que você está fazendo, né? Mas os irmãos ficam muito agradecidos quando a gente se envolve com eles. Nós vamos assistir um vídeo de missões e logo depois a equipe de louvor vai estar com a gente, inclusive conduzindo um momento de dízimos e ofertas. Lucas e Ítalo, que são os missionários daqui, eles começaram a me chamar para ir fazer visita com eles. A gente ia, falava de Deus para as pessoas. Aí comecei a ir pro clubinho, aí pros cultos nas casas, comecei a fazer visita e agora eu tô na igreja.
Quando eu vou fazer visita com o teu Isla e o teu Lucas, é muito bom, porque eu falo de Jesus para as pessoas. Eu orei muito pelos meus pais, para eles aceitarem a Cristo. Chegaram em casa e ficavam chamando a gente, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu sempre durona, sem querer ir para a igreja, não, hoje eu não vou não. Um dia Deus colocou no meu coração a vontade de ir e eu fui. E entreguei a vida para Jesus. Eu orei muito pelos meus pais e fiquei muito feliz quando eles começaram a ir para a igreja. Foi muito bonito minha família toda entregar a vida para Jesus e foi uma alegria imensa. Além dos meus pais, eu ganhei a vida da minha avó para Jesus também. Ela começou a ir para os cultos com a gente, aceitou Jesus também, quer se batizar. E além dos idosos, eu chamo meus amigos, eu chamo meu primo. Eles três, meus amigos, já aceitaram a Jesus. E agora estão indo para o culto do Clube Missionário, PGM. Eu faço a parte da dança também com as meninas, minhas amigas. Elas foram para a igreja e aceitaram a Jesus. Por agora eu não tenho idade, mas quando eu crescer eu quero ser um radical sertanejo. Junte-se a nós em oração e aceite o desafio de sustentar cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida de crianças como Derek e Tainá e de milhares de brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que lindo, né, gente? Que lindo ver Deus trabalhando através da vida das crianças, né? Que maravilha isso. Eu costumo dizer que, para mim, a prova que Deus ainda não desistiu de nós são as crianças, né? Que maravilha quando a palavra de Deus toca no coração desses pequenos, assim, tão novinhos, e a gente sabe que eles vão viver uma vida abençoada, né? Eu, infelizmente, não tive esse privilégio. Eu conheci Jesus com 16 anos e eu vejo como isso faz a diferença na vida do ser humano. Poder conhecer tão pequeno assim, poder ouvir a palavra do Senhor e crescer com esses preceitos. É por isso que nós adoramos esse Deus tão maravilhoso, que é santo, que cuida de nós, que não nos deixa faltar nada, não é, irmãos? Eu queria pedir aos irmãos, aqueles que quiserem, que puderem, que se colocassem de pé, vamos louvar o nome desse Deus que é tão maravilhoso, que é tão merecedor do nosso louvor, e Ele é digno de toda a glória, amém? O Senhor é santo, Deus, nós te adoramos por isso. Santo, Deus onipotente.
nós temos agora, irmãos, a oportunidade de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. E os irmãos estão vendo aqui, a gente tem um gasofilácio maior e a gente tem um menorzinho. Todas as ofertas que a gente recolher hoje, elas serão direcionadas para as missões nacionais. E a gente vê como que isso faz a diferença, né? A gente está vendo ali uma família de missionários e a gente vê como que o nosso dinheiro, que não é nosso, é nada, na verdade, né? É do nosso Deus. Como que ele faz a diferença na vida das pessoas, gente. Como que as pessoas conseguem alcançar lugares que a gente não consegue. É nisso que eu sempre penso quando a gente fala de missões, quando a gente fala de dízimo. Onde que a palavra de Deus pode chegar que eu não consigo ir? Quem está fazendo esse trabalho? É isso. Nós somos uns pelos outros. Não tem muito o que falar. E eu acho que quando a gente participa desses momentos, a gente tem que participar com um coração muito grato. A gente ouve muitas coisas, né, gente? A gente ouve que, eu já ouvi, cansei de ouvir isso. Eu vou na igreja dar dinheiro para o pastor. Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Mas eu peço misericórdia de Deus para quem fala isso, porque a pessoa não conhece. Infelizmente, ela está falando de uma realidade que ela não vive, ela não faz a menor ideia. Então, a gente não pode nem ter um sentimento ruim por essa pessoa. Porque ela não sabe, ela não vê o que a gente vê, ela não vê o trabalho de Deus acontecer da forma que a gente vê. Entende? Então, o máximo que eu faço é falar assim, vamos lá, para você conhecer, para você ver o que é feito com esse dinheiro que você acha que a gente dá para o pastor. Vamos lá, que aí você vai entender qual a diferença que isso faz na vida das pessoas que realmente precisam. Então, é muito nesse sentido que eu penso sobre dízimo, que eu penso sobre oferta. Eu acho que é uma mínima parte que a gente faz por um todo muito gigante, assim, sabe? É muito gigante, é mínimo. Isso que a gente faz é mínimo. O que a gente entrega aqui, gente, não é nem um grão de areia sobre tudo que Deus tem feito por nós, tudo que Ele tem nos sustentado, tudo que a gente tem. Se a gente olhar para a nossa casa, olhar para a nossa vida, você fala, meu Deus, como é que é isso? Eu estou fazendo nada, eu tinha que fazer muito mais, entende? Então, que esse seja o nosso sentimento, que seja também uma prova de devoção ao nosso Deus, porque Ele merece e as pessoas merecem conhecê-lo assim como a gente conhece também. Amém? Amém, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Nunca, Pai, nunca deixe que o nosso coração seja avarento. De jeito nenhum, Deus. Que nós tenhamos amor em abençoar as pessoas. Eu sinto que o Senhor nos ama cada vez mais quando a gente ama as pessoas também. Aleluia. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Só o Senhor, Deus. Tu és Deus de graça, é Deus de compaixão, teu perdão é doce, Deus fiel e bom, que me purificou. Soberano Pai, és restaurador, sacrifício vivo, doce Salvador, se entregou por mim. Eu me rendo a ti, te entrego tudo o que sou, teu amor me cativou, minha devoção te entrego. Tu és Deus de graça, é Deus de compaixão, teu perdão é doce, Deus fiel e bom, que me purificou. Eu me rendo a ti, te entrego tudo o que sou, teu amor me cativou, minha
devoção te entrego. Minha devoção te entrego. Minha devoção te entrego. Aleluia. Aleluia. Que nós possamos entregar a nossa vida ao nosso Deus. O mais importante é o encontro com o nosso Senhor Jesus. Ele é o único que consegue ir lá naquele cantinho empoeirado que a gente tem dentro de nós. Só Ele pode fazer isso. Que nós tenhamos desejo de encontrá-lo face a face, irmãos. Que o sentido da nossa vida seja esse: encontrar o nosso Deus, deixar Ele varrer tudo que tem dentro de nós, fazer a vontade dEle na nossa vida e através da nossa vida, porque Ele é o único perfeito. Ele é o único perfeito. Que nós tenhamos a sede de amar a presença dEle nas nossas vidas, que Ele seja livre para fazer o que quiser conosco, com as nossas vidas e com as vidas que estiverem próximas de nós. Amém? Obrigado, Deus, por ter nos escolhido, Deus. Nós te agradecemos muito. Aleluia. Tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Precisamos da tua presença, Deus. Aleluia. Pai, eu amo a tua presença, Senhor. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio
Muito obrigado, Deus, pelas vidas de cada um aqui presente, Senhor. Muito obrigado pelas vidas dos nossos irmãos que estão em casa, Deus, que o Senhor possa cuidar de cada um deles, meu Pai. Oh, Deus, obrigado pelos dízimos, as ofertas entregues no Teu altar, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar nada em nossas vidas, Pai. Oh, Deus, obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos presenteou mais uma vez, Deus, que nós possamos valorizar cada segundo nele, Deus. Oh, Pai, continue falando aos nossos corações, Deus, conforme a Tua santa vontade, Deus, que o Senhor possa fazer a diferença nas nossas vidas, Deus. Que nós possamos sair daqui, Pai, diferentes do que entramos, Deus. Que o Senhor possa arrancar tudo que não provém do Senhor das nossas vidas, Deus. Perdoa as nossas falhas, Pai, perdoa os nossos pecados, Deus, por tantas vezes que nós somos ingratos, Deus, e reclamamos daquilo que nós não temos e não valorizamos tudo aquilo que nós temos, Pai. Que o Senhor possa nos restaurar a cada dia, Deus. Que as pessoas possam enxergar a Tua vida em nós, Deus. Que esse seja o nosso maior desejo, seguir os Teus caminhos, Deus, para que outras pessoas tenham esse desejo também, Pai. Em nome de Jesus. Abençoe a vida do pastor que vai falar aos nossos corações, Deus. Que os nossos corações sejam sensíveis nesta manhã para ouvir a Tua voz, Deus. Muito obrigado por tudo, Deus. Continue conosco. É a oração que fazemos a Ti no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor. Mas antes ainda eu gostaria que a gente tivesse aquele momento gostoso de oração comunitária. Então, se você deseja que a igreja ore com você e por você, aí mesmo onde você está no seu lugar, fique em pé e vamos apresentar ao Senhor, o nosso Deus, aquele que está aqui, que nos sonda, que nos conhece. Vamos apresentar a Ele toda a nossa necessidade. Está escrito em Mateus 11, verso 28. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração, e em mim vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Eu não sei como é que a sua alma chegou aqui nessa manhã, mas se chegou cansado e sobrecarregado, atenda ao convite gracioso do Mestre Jesus. Vá a Ele. Ele não rejeita, Ele não nos despreza, Ele nos entende perfeitamente bem, Ele sabe onde dói, Ele é o Senhor, misericordioso Senhor. Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que traz a resposta, é Ele que traz o encorajamento. Assim é o caráter do nosso Deus. Deus é fiel, Deus é presente, um socorro muito presente na nossa tribulação. Oremos. Ó Pai Santo, nós estamos na Tua presença. E não há outro lugar onde queremos estar senão diante de Ti hoje. Muito obrigado porque nós podemos nos aproximar com confiança do Teu trono da graça. Porque sabemos que vamos encontrar socorro em tempo oportuno. Pai, isso é escrito também na Tua palavra que devemos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade. Porque confiamos no Teu caráter que cuida de nós. Nessa manhã, Senhor, nós apresentamos as necessidades do Seu povo. Ó Deus, e apresentamos no Teu altar com plena certeza de fé, sabendo que o Senhor ouve a nossa oração, sabendo que o Senhor nos aceita a Sua presença. Ó Senhor, e apresentamos a Ti todos os nossos fardos, todos os nossos julgos, ó Senhor, e trocamos pelo fardo do Senhor, trocamos pelo jugo do Senhor, que é suave e que é leve. Ó Jesus, nós nos aproximamos da Tua presença, com o coração cheio de esperança também, sabendo que o Senhor é aquele que
conduzirá a nossa causa. E quando mesmo que nos faltarem as forças, o Senhor vai nos carregar no colo. E quando nosso cabelo se embranquecer, mesmo quando as nossas forças nos faltarem, os nossos joelhos vacilarem, mesmo assim o Senhor continuará conosco e será o nosso guia até a morte. Que esse seja o alento do teu povo, que essa seja a nossa âncora, a âncora da nossa alma, que essa seja a nossa viva esperança, para que possamos descansar em Ti e no Teu poder, Senhor. Agora também, Pai, quando vamos ouvir a Tua voz, quando vamos abrir a Tua palavra, queremos Te pedir que o Teu Espírito possa falar conosco, possa nos mostrar a Tua face, possa nos mostrar a Tua vontade, nos produzir encorajamento, fé, para que possamos não apenas ser ouvintes dessa palavra, Senhor, mas também e sobretudo praticantes dela, para a Tua própria glória. Assim oramos no nome irrecusável de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Os irmãos podem se sentar? Irmãos, nós estamos numa série de reflexões a partir do terceiro livro do Saltério, o Salmo 73 até o Salmo 89. Nós vamos continuar essa série de reflexões na próxima semana, porque hoje nós temos um convidado muito especial. Eu digo convidado, não é nenhum visitante, porque já é nosso. E o pastor Renê já é aqui da Betel também. Ele dispensa qualquer tipo de apresentação. E hoje nós vamos ouvir um pouquinho sobre missões nacionais. E também o pastor Renê vai também trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Então, que todos nós possamos estar com os ouvidos atentos àquilo que Deus vai falar conosco. Pastor Renê, fique muito à vontade. A casa é do irmão. Que Deus abençoe e use o irmão nas nossas vidas. Amém. Obrigado, pastor Pedro. Bom dia, meus irmãos. Esse negócio de máscara é um negócio muito chato, né? Mas tem que usar, porque é necessário, né? Fazer o quê? Como eu estou a mais de 2 metros de qualquer pessoa, então não há perigo, né? Então eu vou tirar agora enquanto estiver aqui falando. É uma alegria estar aqui com os irmãos nesse domingo, nesse dia do Senhor. E é sempre bom a gente estar na igreja. Eu tenho que ficar mais quieto, é? Eu tenho dificuldade de ficar quieto. Mas tem 3 aqui, vamos me pegar sempre, né? Tá bom. Que de repente lá no Japão estão assistindo isso, né? Mas eu nasci num lugar chamado Pindaíba. Pindaíba é quando a pessoa está sem dinheiro, está na pindaíba danada. Foi lá que eu nasci. Mas o dia mais importante para mim era o domingo. Porque o domingo eu ia para a igreja com meu pai. Geralmente era só eu e meu pai. Lá em casa chegamos a ser 13 irmãos. Então a minha mãe ficava com os meus irmãos. E era bem longinho, dava uns 6 quilômetros. E a gente tinha um cavalo, mas o cavalo, acho que inteligentemente, no domingo ele ia para bem longe. E aí até pegar o cavalo, para arrumar, para ir para a igreja, a gente acabava indo na pé, eu e meu pai. Mas era o dia que a gente ia passear na cidade e, na verdade, ia para a igreja, tá bom. E naturalmente passeava também, mas eu gostava de estar na igreja. Eu tinha lá meus 7 anos, 8 anos, por aí, né? Mas as minhas professoras lá, Leia, pelo menos a Leia eu lembro o nome dela, ela está viva ainda. E lá na Pindaíba é a terra de Dona Carlota, que muitos aqui conhecem, né? Dona Carlota é a mãe da Dona Ieda. Dona Ieda é mais conhecida ainda, porque Dona Carlota já está na eternidade há algum tempo. Mas então, domingo era o dia que eu ficava muito feliz por ir à igreja, na escola bíblica dominical, mesmo andando no barro ou na poeira, dependendo do tempo, mas eu ficava muito feliz. Você já parou para pensar como é maravilhoso a gente ter a certeza da salvação? Como é maravilhoso ter sido alcançado pela graça de Jesus? Como é tranquilizador a gente ter a certeza que se partir desta vida vai para um lugar muito melhor? Isso é muito bom. Você já parou para pensar nisso? Enquanto estamos aqui cultuando a Deus, tem mais pelo menos 771 igrejas fazendo o mesmo em Minas Gerais, já que são 772.
São 772 igrejas, 420 congregações, 1.130 pastores, cerca de 100 mil crentes por 518 cidades de Minas Gerais. Que bom saber que quando estamos aqui cultuando a Deus, há muito mais gente fazendo o mesmo. Lá em Brejo do Amparo é um pouco para lá do fim do mundo. Depois de Januária já está a 180 quilômetros de Montes Claros. Montes Claros está a 420 quilômetros de Belo Horizonte. Brejo do Amparo está para lá de Januária. Mas lá está a igreja e o pastor Pedro Ferreira está lá pregando nessa hora. Possivelmente, lá eu preguei há cerca de 3 anos, 2 anos e meio, eu estive naquela igreja pregando. Então é bom saber que o que estamos fazendo aqui tem muito mais gente fazendo em Minas Gerais. É claro que é preocupante o fato de que 335 cidades de Minas Gerais não tem sequer um ponto de pregação dos batistas mineiros. Isso é preocupante, é claro. Alegra-nos o coração saber que não há nenhuma cidade entre as 853 de Minas Gerais onde não há trabalho evangélico, menos mal. Mas a nossa presença está precisando chegar a 335 cidades de Minas Gerais. Mas é muito bom saber que enquanto estamos aqui fazendo isso, há no Brasil 8.900 igrejas, 5.900 congregações, 13.300 pastores, cerca de 2.200.000 crentes por todo este país, cultuando a Deus. Que bom! Lá na ilha de Salvaterra é uma das ilhas do arquipélago de Marajó. Em 81, eu estive em Belém do Pará e no domingo, ou no sábado, a gente foi para o arquipélago de Marajó. Domingo de manhã, para mim sempre é importante estar numa igreja, perguntei onde é que a gente acha uma igreja batista por aqui. Falei assim, por aqui não tem não, tem lá na ilha de Salvaterra. E como é que a gente chega lá? Pega uma canoa e vai lá. Pegamos uma canoa e fomos para lá, eu e mais alguns pastores, estávamos juntos. Se aquela canoa tivesse virado, eu estava no céu a essa altura, porque eu nado igual martelo sem cabo. Então, uma beleza, né? E cheguei naquela igreja, lá estava um irmão sentado, com a Bíblia aberta. Falei, ô irmão, tem escola bíblica dominical? Tem! E que hora que é? Já está acontecendo, só que sou eu. Os irmãos estão pescando aí para garantir a vida durante a semana, então estão pescando de manhã. À noite tem mais gente. Aí reunimos com ele, fizemos a escola bíblica dominical. Possivelmente lá na ilha de Salvaterra, a esta hora, estão cultuando a Deus. Talvez mais gente do que naquele dia, que é muito fácil. Mas se nós pensarmos no mundo, são 100 milhões de batistas, em 100 mil igrejas, em 132 países do mundo. Que bom! Lá na China, o culto de manhã já terminou, aliás, terminou da noite. Lá no Japão também. Lá na Europa, são mais ou menos 1h da tarde. Quem foi à igreja, e poucos vão na Europa, já voltou. E lá nos Estados Unidos, conforme o estado que a pessoa morar, são 6 horas da manhã. E eles estão se preparando para a igreja, e lá mais gente vai à igreja, felizmente. Mas, pelo mundo afora, todos cultuando a este Deus que um dia nos alcançou. Lá no dia 13 de janeiro de 1957, e lá na Pindaíba também, eu fui imerso nas águas, porque tinha aceitado Jesus como Salvador. Isso já se vão mais de 6 décadas. Então, é muito bom ter essa convicção, essa certeza de que Jesus salva e salva completamente. Ele não morreu na cruz de graça, não. Morreu na cruz por mim, por você, por cada um de nós. No calendário batista, os meses de setembro, outubro e novembro, mais setembro e outubro, são os meses de missões nacionais. Então, nesse momento, nós estamos com as atenções voltadas para missões nacionais. Missões nacionais têm cerca de 900 missionários em todo o Brasil, vários deles em Minas Gerais. Tem 42 cristolândias. Que maravilha. Uma delas fica aqui, na Itapecerica. Quem passa na Antônio Carlos vê lá, Cristolândia. A outra fica lá em Esmeraldas, perto do antigo orfanato batista. A outra fica lá em Muriaé. A outra fica lá em Valadares. Valadares é feminina. Então, que maravilha. São 42, 4 delas em Minas Gerais. E o trabalho que essa Cristolândia faz é algo extraordinário. Só daqui já batizaram 57.
Só essa aqui de Belo Horizonte. Pessoas que lá chegaram, encontraram consolo, conforto, e Jesus também, e foram libertos do crack, etc. Mas o pastor Otílio, naturalmente, enfrenta muita dificuldade ali, porque tem sempre mais gente precisando de vaga do que tem. A vaga ali são 30 vagas. Mas a lá de São Paulo, que vira e mexe a gente vê na televisão, há pouco tempo eu vi no SBT um programa de mais de 1 hora que mostrava o trabalho da Cristolândia em São Paulo. Naturalmente não apareceu junto de Missões Nacionais, não apareceu Cristolândia, mas a gente sabia que era da Cristolândia quando falar sobre a missionária que estava lá, etc. No centro de São Paulo, pertinho da Cracolândia, tem a Cristolândia, que tem tirado muitas pessoas da condenação eterna. Mas são 42, mas precisava ser 84 ou 168. A carência é muito grande. Cada dia chega na Junta de Missões Nacionais pedido para se abrir uma Cristolândia. Em Minas Gerais precisava de um em Montes Claros, precisava de um em Uberlândia, precisava de um em Varginha, precisava, enfim. Não vou citar as 853, mas dessas 853, pelo menos umas 50 precisava ter uma Cristolândia. Então, você precisa estar orando por missões nacionais. Você precisa estar contribuindo para missões nacionais. Isso vai permitir que a obra avance. Quando a gente ouve o pastor Fernando Brandão falar, a gente realmente se entusiasma. Não tem jeito de ouvir o pastor Brandão sem se entusiasmar. Por outro lado, no início do ano, fevereiro, março e abril, você ouviu falar de missões mundiais. E esta igreja mandou a sua oferta para missões mundiais. Eu quero agora falar sobre o que está sendo feito com aquele dinheiro que você deu para missões mundiais. E eu quero ler no 2º livro de Reis, capítulo 5, versículo 1 a 5, mesmo assentado como se encontra a maioria, este texto nos diz o seguinte, 2 Reis 5, 1 a 5. Naamã, comandante do exército rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo a menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra. Oremos ao Senhor. Pai Santo, fala agora aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir. Que a mensagem, Senhor, parta do teu coração para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. O povo de Israel, naquele tempo já, mas hoje também, não gosta de perder guerra. Claro. E raramente perdia mesmo. Mas de vez em quando Deus precisava ensinar alguma coisa, alguma lição. Davi, que foi um rei por 42 anos, né? Venceu muitas batalhas, mas perdeu algumas também. E sempre que perdia, é porque Deus queria ensinar alguma coisa. E lemos o texto agora em que a Síria acabava de vencer Israel. Deus permitiu, Deus mandou. Deus queria ensinar alguma coisa ao povo de Israel. E o comandante daquela guerra, daquela batalha, era Naamã. General competente, general estrategista, general de prestígio, general amigo do rei, que agora volta daquela guerra vitorioso, mas não pode comemorar, porque está leproso, diz a Bíblia. Estamos falando de lepra há 40 séculos passados, né? Hoje é muito diferente. Mas naquele tempo, o leproso tinha que ficar isolado até morrer. Já que não tem cura, para não contaminar outros, vamos deixar ele isolado até morrer. Essa era a situação que ia acontecer com Naamã, já que ele era leproso. Mas diz no texto que uma menina na casa de Naamã, eu sei que crente não vê novela, mas eu não perdia um capítulo da Jezabel. Sempre que podia, eu queria ver a Jezabel. E naquela novela você vê, lá fala de uma mulher, deixou até a criança, eu não sei se era mulher ou se era menina, mas não importa muito. O certo é que ela trabalhava na casa de Naamã. É possível que os seus pais tenham morrido na guerra. É possível que ela fosse órfã. Mas uma coisa ela conhecia o Deus que é capaz de todas as coisas. Ela conhecia o Deus de Israel, o Deus que permitiu a derrota para ensinar alguma coisa. E ela então fala com a sua patroa, olha
olha, se o meu Senhor for lá em Samaria, comparecer diante do homem de Deus que está lá, o profeta Eliseu, ele vai ser curado. Veja a coragem dessa menina, né? Ela não falou assim, olha, eu conheço um profeta lá em Israel que pode ser que ele cure. Não falou isso não. Não, falou que se ele for lá, ele vai ser curado. E você conhece a história, e ele foi, teve resistência, mas foi, e foi curado. Nós sabemos disso. A Síria, passaram-se 3.000 anos, ainda está em guerra. Claro, outra guerra. Há cerca de 12 anos acontece uma guerra terrível na Síria. Já morreram na guerra cerca de 500.000 pessoas ali. De vez em quando a gente vê crianças sendo tiradas dos escombros, dos bombardeios sobre Damasco, uma das mais antigas cidades do mundo, né? E cerca de 2 milhões de pessoas saíram da Síria e para chegar na Europa, fugindo da guerra, e muitos deles morreram no mar. Entre morrer lá em Damasco havia pouca diferença, e por aí afora. Mas naquele país que está em guerra há 12 anos, onde já morreu tanta gente, há pelo menos 129 crianças que estão sendo cuidadas pelo pastor que é sustentado por esta igreja. Um pastor de 69 anos. A esposa tem 67. E eles cuidam daquelas crianças em todo sentido, falando do amor de Jesus. Mas ele está lá fazendo isso porque a Igreja Batista Betel mandou a sua oferta de missões mundiais. Porque você entregou o seu dízimo. O plano cooperativo foi entregue e por isso parte chega lá na Síria. Há cerca de 5 anos eu estive na Jordânia. A Jordânia, Síria, Líbano, Israel, fica muito pertinho um do outro ali. Lá na Jordânia tem um acampamento de refugiados com mais de 100.000 pessoas que vivem debaixo de lona, de dia um calor terrível, à noite um frio danado. Sustentado, orientado pela ONU. Mas lá naquele acampamento tem gente falando em nome dessa igreja do amor de Jesus. No Líbano, está ali perto, tem um outro acampamento com 110.000 refugiados. Debaixo de lona também. Mas lá também tem gente falando do amor de Jesus. Mas na verdade, a sua oferta permite que hoje estejamos em 85 países do mundo, com 2.011 missionários. Algo extraordinário. É claro que é triste saber que são 193 os países que formam a ONU. Então, se estamos em 108, falta ainda 100 e... Eu já fui melhor nesse negócio. 85, 108. Falta 108, né? A gente vai ficando velho, tem esse problema, né? Quando estava lá na Pindaíba, eu não tinha esse problema, porque era novo. Mas 85 países do mundo. Nesse tempo onde nós temos mais de 10 milhões de desempregados. Nesse tempo em que o dólar está cada vez mais alto, e alcançou 5,60 essa semana. Nesse tempo em que tanta coisa está acontecendo. Nesse tempo de pandemia, ainda temos missionários em 85 países do mundo. Isso é o poder de Deus. Deus usa você, a sua oferta, o seu dízimo, a sua participação. Mas eu falei da Síria, mas eu tenho que falar de outros países. Eu não vou lembrar dos 85, é claro. Mas eu não posso esquecer da China, por exemplo. A China é um dos poucos países maior do que o Brasil no mundo. Há 4 países maiores do que o Brasil no mundo. A China é um deles. Enquanto o Brasil mede 8 milhões e 550 mil quilômetros quadrados, a China tem 9 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Mas enquanto o Brasil tem 212 milhões de habitantes, a China tem 1 bilhão e 300 milhões. Entre 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400, porque país comunista esconde tudo, né? Então a gente nunca sabe o que estão falando. Mas é mais de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas lá naquele país. E aqui a gente pode cantar, tem bateria, tem contrabaixo, esse negócio todo, né? Aquele hino, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. Pode cantar com todas as veras da alma. Eu não vou continuar cantando porque eu sei que eu canto muito mal. Mas lá na China eles cantam assim, ó. Senhor meu Deus, claro que em mandarim, né? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. Bem baixinho. Sabe por quê? Ninguém sabe quem está na casa ao lado, se é da polícia, se é do Partido Comunista ou se é coisa que o vale. Mas naquele país, as pessoas estão com sede do Evangelho.
Estava lendo essa semana a notícia de que o governo já fechou cerca de 500 igrejas na China. E é fácil, tem milhares, né? Porque igrejas que não se submeteram, igrejas que falam do amor de Jesus, naquele país não há liberdade. É claro que o país tem crescido muito, na faixa de 8% ao ano nos últimos 20 anos. E tem feito muita coisa boa, mas continua sendo um regime ateu e perseguindo os cristãos. Há pouco tempo mandaram meter o trator num templo, derrubar o templo porque não estava obedecendo às autoridades governamentais, e depois debaixo dos escombros tinha um casal morto, era o pastor e a esposa que estava ali orando. Mas naquele país onde não há liberdade, naquele país onde tem que cantar baixinho, naquele país onde não se pode fazer um culto ao ar livre, naquele país de tanta coisa, muita gente está aceitando Jesus como Salvador. E segundo as estatísticas, são cerca de 20 mil pessoas por dia. Você já pensou nesse número? Que número extraordinário. 20 mil por dia dá 600 mil pessoas por mês. Ou 7 milhões e 200 mil por ano. Belo Horizonte tem 2 milhões e 600, 2 milhões e 700 mil habitantes mais ou menos, só Belo Horizonte, fora a grande BH. Isso quer dizer que em 5 meses, menos de 5 meses, se convertiu uma Belo Horizonte inteira a Cristo Jesus lá na China. E lá tem missionário falando em nome desta igreja. O seu dinheiro está chegando em Xangai, em Pequim, enfim, naquelas cidades todas que os nomes são muito complicados, os nomes mudam inclusive. A palavra de Deus está chegando lá porque você está contribuindo. O pastor Sandro, meu colega de Missões Mundiais, que fica em Recife, foi 10 anos missionário na China. E ele falou que de vez em quando, falei, como é que é a coisa lá? De vez em quando a gente não ouvia mais falar de um determinado pastor. Ele desaparecia. No fundo a gente sabia que eles tinham mandado matar o pastor, para ele parar de falar do amor de Jesus. Mas lá as pessoas continuam falando do amor de Jesus. Ao lado da China está a Coreia do Norte. Um país, talvez o país mais fechado do mundo em termos políticos e religiosos, os dois. Só de pensar em Jesus, na Coreia do Norte a pessoa corre risco. Mas nós mandamos para a Coreia do Norte, esse início de ano, uma enfermeira. Ela está lá no hospital, cuidando do corpo e falando de Jesus aos doentes daquele hospital. Sustentado com a sua oferta, com o que você tem contribuído. Coreia do Norte, você já pensou que coisa maravilhosa? Você aqui no bairro Santa Efigênia, pregando lá na Coreia do Norte, com seu dinheiro, orando pelo missionário que lá está. Mas nós estamos presentes também na Indonésia. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo, com seus 250 milhões de habitantes, numa área mais ou menos 4 vezes a área de Minas Gerais. Um país cheio de ilhas, tem centenas ou milhares de ilhas. Num país com muitas erupções vulcânicas, com muitos tsunamis. Lá tem missionário falando em seu nome. E segundo as estatísticas e as projeções, no ano 2030 vai haver na Indonésia, mais cristãos do que muçulmanos. Este é o poder do Evangelho. Lá também tem que cantar baixinho, porque ninguém sabe quem está do lado. Mas há muita gente aceitando Jesus como Salvador. Ao lado da Indonésia está a Malásia, Singapura, 2 países pequenos, mas ricos, porque fazem parte dos tigres asiáticos. Lá também tem missionário falando em seu nome, missionário dos batistas brasileiros. Timor-Leste também não está longe dali, embora seja o país mais pobre. Mas nós estamos presentes também na Índia. A Índia é o segundo país muçulmano do mundo, em número de muçulmanos, é o segundo do mundo. É claro que a Índia, com seus 3 milhões e 300 mil quilômetros quadrados, que é menos da metade da área do Brasil, mas a população passa de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, lá tem gente falando em nome desta igreja. A Índia tem 300 milhões de deuses e deusas. Quando eu estava na Pindaíba, a garganta não reclamava não, mas agora eu fiquei velho, né? Eu tenho que tomar uma aguinha aqui. A Índia tem 300 milhões de deuses e deusas. Nunca fui à Índia. Não sei nem se tem vontade de ir também não. Mas a Índia, você vai encontrar na Índia majestosos templos
dedicado ao deus rato, à deusa lagartixa, à deusa vaca. São 300 milhões de deuses e deusas. Mas há sede no coração dos habitantes daquele país. Na Índia é comum os pais mandarem as suas filhas se prostituírem, vender o corpo, filhos de 10 anos, 12 anos por aí, para trazer algum dinheiro para casa, para não morrer de fome. A Índia tem crescido a números extraordinários, a economia do país, mas é mais na mão de menos. A distribuição de riqueza na Índia é bem pior que a do Brasil, que já é terrível. E por isso há tanta gente lá passando fome. Mas lá existe hoje o Lar da Paz. O Lar da Paz é um lugar onde tem 46 meninas sendo cuidadas, e aquele lar existe porque você mandou a sua oferta. Sustentado pelos batistas brasileiros. Um pastor da Índia esteve pregando para nós em Poços de Caldas há cerca de 2 anos, e ele comentava que em 3 anos batizou 900 pessoas. Então, aqueles milhões de deuses não estão satisfazendo o coração dos habitantes daquele país. Eles precisam de Jesus. E nós precisamos mandar para aquele país mais missionários. O nosso missionário autóctone, missionário da terra, com a sua bicicleta, sai pregando e chegou numa aldeia para falar de Jesus, e eles bateram muito nele, quebraram a bicicleta dele, e ele voltou, mandou arrumar a bicicleta, tratou das feridas e falou: agora eu tenho que voltar lá, porque se eu morrer eu sei para onde eu vou, mas eles não sabem. E todo mundo falou: você não deve ir, é perigoso. Não, mas eu vou, preciso de ir. E chegou lá, quebraram a bicicleta toda dele, machucaram ele mais, ele ficou 7 dias no hospital. No 8º dia saiu, falou: eu preciso voltar naquele lugar para falar de Jesus. Aí fizeram uma vaquinha, compraram uma motocicleta para ele. Pelo menos você vai poder correr mais, né? Para quebrar a moto vai ser mais difícil. Ele voltou para lá para falar do Jesus que um dia tinha alcançado o coração dele. Lá na Índia, há milhões de pessoas que não conhecem Jesus como Salvador. Graças a Deus que milhares têm aceitado Jesus lá naquele país. Mas eu falei que nós estamos presentes em 85 países do mundo. Eu não vou citar os 85, a mesmo porque não vou me lembrar de todos. Mas eu não posso deixar de mencionar o Irã. O Irã é um país muito rico, 80 milhões de habitantes, numa área mais ou menos 4 vezes a área de Minas Gerais, mas tem muito petróleo. Eu costumo brincar que com uma boa picareta, você bate no chão lá, você vai achar petróleo no Irã. Eles usam esse petróleo para a expansão do islamismo pelo mundo. Há 2 grupos de islamismo no mundo. Um deles é liderado pelo Irã, os xiitas, os mais radicais. E eles usam esse dinheiro do petróleo para avançar pelo mundo com a sua mensagem destruidora, sua mensagem satânica mesmo. Não tem muito tempo, você lembra que nós vimos na televisão que o general foi morto, foi assassinado lá no Iraque. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Só Deus pode tirar, porque ele que dá a vida. Mas aquele general era a 2ª pessoa na escala de poder no Irã. Mas ele morreu lá no Iraque. Eu fico pensando que se ele, à última hora, não aceitou Jesus, acho difícil ter aceitado, mas pode, quem sou eu para estar julgando? Eu fico pensando que se ele não aceitou, ele foi para o inferno. E chegando no inferno, ele ficou decepcionado, porque achava que o inferno não existia, naturalmente. Lá no país, nesse país fechado, nesse país que persegue os cristãos, hoje já tem mais de 2 milhões de cristãos. Que maravilha! Nós já mandamos para o Irã 214 mil novos testamentos. Nós precisamos mandar pelo menos mais 800 mil. Há muita sede do evangelho naquele país. E uma coisa que tem acontecido no Irã, desde que os ayatolás assumiram o poder, é uma profunda decepção com os homens que governam e tudo. Então aumenta o número de pessoas viciadas em drogas. E eu estava lendo que um homem ia pelas ruas lá de Teherã, capital do Irã, e estava com a crise de abstinência. Diz que é uma crise terrível, eu não sei, não entendo disso, mas diz que é uma crise terrível. E ele precisava muito comprar uma pedra de crack para poder satisfazer sua crise de abstinência. Ele não tinha dinheiro. Ele ia passando uma mulher, ela avançou na mulher, tomou dela a bolsa.
para ver se tinha algum dinheiro ali para comprar uma pedra de crack. Mas naquela bolsa só tinha um Novo Testamento. Ele, o que eu vou fazer com isso? Jogou fora. Mas ele precisava comprar uma pedrinha de crack. E quando passou uma outra mulher, ele tomou a bolsa dela também, abriu e só tinha o Novo Testamento. E ele pensou, mas alguma coisa está errada. Deixa eu ver esse livro. E foi ler o livro. Sentou num cantinho, até ajudou a passar naturalmente sua crise de abstinência, leu aquele Novo Testamento e aceitou Jesus como Salvador. Este é o poder de Deus. Naquele país de tanta perseguição, naquele país de tanta coisa que desagrada a Deus, o Novo Testamento que foi comprado com a oferta que você mandou, pôde tirar uma pessoa da dependência das drogas. Uma irmã nossa, lá no Irã, estava apanhando por causa da sua fé. E o carcereiro batia nela e falava, se você não negar a sua fé, você vai acabar morrendo de apanhar. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um Novo Testamento e falou com ele, pelo que está escrito aqui, eu não posso negar a minha fé. E o máximo que você conseguirá fazer é matar o meu corpo, porque a alma já está salva por Cristo Jesus. Pode bater, não tem problema. Aquele carcereiro ficou meio assustado com a posição daquela mulher. Tomou dela o Novo Testamento e foi para um cantinho para ler. E ao ler aquele Novo Testamento, ele aceitou Jesus como Salvador. E voltou e disse para ela, agora eu entendo o porquê da sua fé. Agora eu entendo porque você não pode negar a sua fé. Agora eu também quero este Jesus. Vamos apanhar junto, não tem problema. Porque compensa fazer isso. Porque este Jesus é maravilhoso. Os dois hoje estão lá protegidos pela nossa missão, porque o que eles mais querem é matar os dois de uma vez, claro. Mas naquele país de tanta perseguição, naquele país com tanta riqueza, naquele país de tanta coisa, tem muita gente aceitando Jesus como Salvador da sua alma. Inclina a sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, obrigado. Obrigado porque o teu evangelho tem alcançado gente, corações, no Irã, na Indonésia, na Índia, na China, na Coreia do Norte, enfim, Senhor, em tantos países. Ajuda-nos, Senhor, aqui, fazer a nossa parte, para que o teu evangelho avance, e avance velozmente nesses países todos. Perdoa os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero desafiar você nesta manhã a orar. Eu sei que você ora, não é? A orar objetivamente. Colocar na sua lista de oração. Você não vai lembrar de 85 países, mesmo porque não mencionei os 85, porque não sei. Mas você vai lembrar com facilidade da China, da Coreia do Norte, da Indonésia, da Índia, do Irã. Coloque na sua lista de oração a obra de missões mundiais. Precisamos muito mandar mais missionários. Lá no Irã tem havido batismos assim, não no Irã na verdade, é na Turquia, porque lá no Irã não pode se batizar, é perigoso. Mas é 150, 200 pessoas num dia só. Num desses batismos, o pastor Alexandre, que é aqui de Belo Horizonte, é o nosso gerente de missões mundiais, estava ele, o pastor Vanderlei Marins, o pastor João Marcos, o outro pastor lá da Igreja Campo Grande, no Rio de Janeiro, cujo nome me esqueço agora, realizando 130 batismos num só dia, na Turquia. A Turquia é um país com 99,2% de muçulmanos, mas tem liberdade religiosa. Só Istambul tem 2.600 mesquitas. Há cerca de 8 anos eu estive na Turquia e na hora do almoço, entre 11 e meio-dia, para conversar perto assim é difícil, por causa do barulho que as mesquitas fazem, chamando o povo para a oração. O muçulmano ora 5 vezes por dia. Ora Maomé, mas ora. Então lá do Irã, dezenas têm ido para a Turquia para se batizar. E o sonho daquelas pessoas é voltar para a Turquia com o Novo Testamento na bagagem, mesmo sabendo do perigo de ser preso na fronteira por causa do Novo Testamento.
mas eles sonham em ter a palavra de Deus na mão para poder fortalecer a sua fé. Quantas vezes nós não achamos tempo para ler a Bíblia e nós temos às vezes várias cópias, tem no celular, tem no computador, enfim, mas lá eles sonham com o privilégio de ter o Novo Testamento. Coloque na sua lista de oração. Esses países, nossos missionários arriscam a vida 24 horas por dia, porque conforme eu disse, os missionários na China estão indo dormir agora, né? Lá na Europa é um outro horário, lá na Índia é um outro horário e por aí afora. Então nós precisamos estar orando 24 horas por dia, para que Deus proteja, para que Deus guarde aqueles que lá estão falando do amor de Jesus. Aquela menina na casa de Naamã levou a alegria de Jesus, que foi o tema de missões mundiais esse ano. Levou a alegria de Jesus para Naamã, para a família de Naamã, porque ela não desistiu ou não esqueceu do Deus que ela adorava lá em Israel, mesmo estando na Síria, que não conhecia esse verdadeiro Deus. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, capacita-nos para fazer mais na Tua obra. Move, Senhor, o nosso coração na direção que deve ser a Tua direção. Usa-nos como instrumentos dóceis nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos. Pastor Renê pregando, eu me lembrei de um folhetim que eu recebi quando eu ainda não era evangélico. A pergunta era: onde você vai passar a eternidade? Não é? E é uma grande pergunta, não é? Então que a gente saia daqui com essa palavra. Primeiro, respondendo pra gente, onde nós vamos passar a eternidade? E depois, será que a gente pode deixar a pessoa do nosso lado sem essa certeza, ou sem o privilégio de ouvir falar do amor de Deus? Então que o Senhor possa nos ajudar, não é? A missão de Deus, e o grande missionário que pisou nesse mundo foi Jesus de Nazaré. Que a gente possa, como cristão, imitadores de Cristo também, sermos missionários, aqui na esquina ou até nos confins da terra. Mas a gente não pode deixar de falar desse amor maravilhoso. Que a gente guarde no coração essa palavra e também essa chama acesa dentro de nós. Todos nós somos missionários. Todos nós temos a palavra de Deus em nós e nós precisamos de compartilhar. Amém? Vamos orar e receber a bênção. Obrigado por essa palavra, Senhor. Que ela jamais se perca dentro de nós, mas que seja uma chama que venha nos consumir, e para que também possamos, por meio dessa palavra, consumir outras pessoas com esse seu amor a Deus, para que eles também saibam do seu Filho, e para que eles, crendo no seu Filho, tenham a vida. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que as doces consolações do Teu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, aqui em Belo Horizonte, lá na China, lá na Índia, lá na Indonésia, lá no Iraque, em cada canto desse mundo, até que Ele venha. Nós te aguardamos, Senhor. Amém, amém e amém. Uma semana abençoada a todos, Deus abençoe. Não vai embora, a gente não está podendo abraçar e tudo mais, mas pelo menos um toquinho de cotovelo assim, né? E que Deus esteja com cada um de nós. Um forte abraço e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir.